Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Mais de 7 milhões de famílias foram beneficiadas pelo projeto Sustenta, lançado o ano passado pelo Presidente da República. De acordo com o Governo, o financiamento aos agricultores em 160 milhões de meticais está a produzir resultados positivos na sua renda e, acima de tudo, na sua qualidade de vida. Foi no evento que juntou representantes dos 10 distritos das províncias de Nampula e da Zambésia, abrangidos pelo projeto, membros do governo, parceiros de cooperação, entre outros interessados, que foi apresentado esta quinta-feira o balanço dos 18 meses da implementação do projeto Sustenta. De acordo com o governo, o projeto beneficiou ao todo 6.464 famílias de pequenos agricultores, sendo que 1.244 são chefiadas por mulheres. Além de treinar e distribuir equipamento, o projeto financiou agricultores em 160 milhões de meticais. Em particular, o nível de produtividade e o nível de produção de todos os beneficiários quase quadruplicou. E este nível de produção permitiu que as famílias pudessem ter um rendimento muito superior ao que tinham antes, colocando-as numa posição de melhor qualidade de vida e também com impacto no meio em que elas residem. Portanto, aquele que era o grande objetivo em termos de impacto nas famílias foi atingido com a subida do rendimento e, naturalmente, com a redução da pobreza para as famílias beneficiárias. Apesar dos ganhos, o governo entende que há ainda desafios para garantir maior maximização do investimento que se está a fazer para melhorar as condições dos agricultores nas zonas rurais. Celso Correia defende que os maiores ganhos serão a longo prazo. Dado o impacto positivo do projeto na vida das populações rurais, Celso Correia anunciou que em 2019 deixará de beneficiar somente as províncias de Nampula e Zambésia para ter uma dimensão nacional. Colhemos muitas experiências ao longo do primeiro ano, experiências relevantes, experiências que nos permitem já dar o passo com maior segurança para 2019. Naturalmente, o financiamento ao desenvolvimento é sempre um desafio. Nós temos uma percentagem de financiamento assegurada de cerca de 80 milhões de dólares para 2019 do Banco Mundial, mas queremos também que haja uma reação de todos os jovens, da população no geral, para aderirem em massa, e o governo está aqui para isso, para encontrar soluções, sempre que estas soluções signifiquem benefício para as comunidades. Queremos este desafio, continuar à procura de recursos para implementar políticas que tragam resultados de forma sustentável. Já o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar defende a união de sinergias para que haja mais êxitos em projetos tendentes a melhorar a produção e produtividade. Então, cabe-nos dar a nossa cota parte no sentido de direcionar o setor de estradas para onde é que deve construir as estradas ou reabilitar, com que prioridade. O setor de energia, falamos muitas vezes no processamento, no agroprocessamento, na irrigação, que também é necessária energia. Então temos que ser capazes de direcionar. Para isso é preciso que, por um lado, pensemos naquilo que são os grandes centros de produção hoje, mas eventualmente naquilo que serão os grandes centros também urbanos no futuro, pelas potencialidades que existem no terreno e que eventualmente hoje ainda seja uma zona com densidade populacional baixa. Que na irrigação o grande desafio é não só reabilitar, mas garantir que a reabilitação resulte em ganhos de produtividade. Ainda no encontro, Marco Lundell, representante do Banco Mundial em Moçambique, garantiu que a entidade continuará a apoiar este projeto. Uma aposta, um investimento no setor agrário há 4 anos atrás. Estamos indo para frente com isso, do lado do Banco Mundial e vários parceiros. Envolve, como eu falei, investimentos em irrigação, quase 100 milhões de dólares. Estradas vicinais, Zambésia, Nampula, 150 milhões de dólares. Há 2 dias, o projeto Terra Segura, o projeto do Banco Mundial que apoia o programa de Terra Segura, foi aprovado
para 100 milhões de dólares. Investimentos em agricultura, através de Sustenta, através de Mosbio, através de outros instrumentos, tudo somado, incluindo a parte de eletrificação rural, só do lado do Banco Mundial é por volta de 800 milhões de dólares durante um período de 4 ou 5 anos. Recorde-se que o projeto Sustenta tem em vista estimular a economia rural através da integração das famílias locais, de modo a melhorar a sua renda e qualidade de vida, bem como o respeito pela conservação ambiental. O Presidente da República inaugurou hoje na província do Niassa uma estrada e uma ponte. Filipe Nhussa aproveitou na ocasião para dizer à população que o Executivo está a investir em infraestruturas para tirar a província do esquecimento a que esteve voltado durante muitos anos. Trata-se da estrada Lixinga-Litunde, numa extensão de 63 quilômetros, que esteve em obras desde 2012, primeiro na responsabilidade do empreiteiro CMC, que viria abandonar o trabalho em 2015, e o governo foi forçado a rescindir o contrato em 2016. Em setembro do ano passado, foi adjudicado a um empreiteiro chinês, que levou o trabalho até ao fim este ano. Esta quinta-feira, o Presidente da República procedeu à inauguração oficial e neste comício popular reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar para tirar Niassa do esquecimento. Viemos fazer entrega àquela estrada que nós dissemos que íamos completar quando vocês nos colocaram no poder em 2015. Então, não há muito por dizer, a estrada está aqui e é vossa estrada, mas para nós o trabalho ainda continua. Mas a coisa essencial ainda eram aquelas 5 pontes que não nos deixavam dormir. Continuaremos a dar tudo aquilo que pudermos, com a nossa inteligência, com o nosso esforço, toda a vontade para ver se ultrapassamos muitos problemas para a província do Niassa. Esse é um compromisso que assumimos e vamos até as últimas consequências para ver se libertamos Niassa dessas dificuldades que sempre existiram, que são resolvíveis. Para além do troço asfaltado, foram construídas 5 pontes entre Litunde e Marupa. O valor global da estrada e das pontes é de 53 milhões de dólares, cofinanciado pelo governo de Moçambique e o Banco Africano de Desenvolvimento. O BAD continuará a apostar na provisão de infraestruturas de acordo com a recém-aprovada estratégia que cobre o período de 2018 a 2022. Já no distrito de Lago, Filipe Nhussa inaugurou esta ponte sobre o rio Lunho com 120 metros de comprimento. A infraestrutura vai facilitar a ligação entre a Vila Municipal de Metangula e a localidade de Messumba, o que era quase impossível no período chuvoso. Este momento de celebração que caracteriza esta festa em Niassa é motivo de orgulho para todos os moçambicanos, que juntamente com os seus irmãos em Niassa celebram esta conquista. O nosso compromisso de implantação desta infraestrutura remonta ao ano 2014, durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas e presidenciais. As imagens do sofrimento vivido pelos nossos compatriotas na transitabilidade em canoas e que por vezes semeavam luto nas nossas famílias, as dificuldades causadas pelas inundações e enxurradas permaneceram na nossa memória e nos nossos corações, aumentando a nossa determinação em ver esta infraestrutura erguida e concluída num intervalo de tempo muito curto. A obra foi lançada em 2016 e custou aos cofres do Estado 264 milhões de meticais. O empreiteiro, assim como o fiscal, são empresas nacionais. Moçambique foi eleito hoje para o cargo de presidente do Fórum Parlamentar da SADC para um mandato de 2 anos. A presidente do Fórum, Verónica Macamo, assumiu como um dos seus principais desafios concretizar o sonho dos parlamentares, que é de transformar o Fórum em Parlamento Regional da SADC.
Eleição do Parlamento moçambicano que sucede ao de Angola ocorreu durante a 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, do qual participaram 14 Estados-membros. A Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, agradeceu a confiança e revelou o que assume como principal desafio. Em nome do povo moçambicano, da Assembleia da República e em nosso próprio nome, usamos este pódio para agradecer a Vossas Excelências pela confiança depositada em nós, entanto que anfitriões da 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, evento no qual passamos a assumir a presidência do Fórum Parlamentar da SADC. Hoje, numa altura em que temos como principal desafio a transformação do Fórum em Parlamento Regional da SADC, iniciamos uma importante etapa do nosso percurso como organização parlamentar e é com elevada honra que assumimos o desafio de não recuarmos na caminhada pelo alcance desse desiderato enquanto permanecermos na presidência. Macamo destacou ainda os feitos do seu antecessor neste propósito, que culminaram com a submissão da proposta cimeira dos chefes de Estado em agosto de 2017. Importa realçar que foi no consulado de Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos que finalmente, como foi dito e bem, conseguimos que ao nível mais alto da tomada de decisão da SADC, a proposta de transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional fosse acolhida positivamente, fruto de uma abordagem estrategicamente, repito, estrategicamente sim, bem elaborada, pelo que nos curvamos pela herança que recebemos e nos comprometemos a dar o devido seguimento à luz do trabalho de base já iniciado, resultando das orientações da 38ª Cimeira do Chefe de Estado e de Governo da SADC, realizada em Windhoek em agosto passado. Além de Moçambique eleito por unanimidade, os delegados ao fórum elegeram o reino de Eswatini para vice-presidente do órgão. Foi aprovado hoje em definitivo o Plano Econômico e Social para o ano de 2019. A oposição votou contra e a Frelimo, bancada maioritária, viabilizou a sua aprovação. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a resolução atinente ao Plano Econômico e Social para 2019. 2 dias depois da sua apresentação ao Parlamento pelo Governo, a proposta do Plano Econômico e Social para o próximo ano foi aprovada em definitivo. Para tal, foi necessário o voto da bancada maioritária, a Frelimo, uma vez que a oposição votou contra. Prioriza, dentre outras ações, a expansão da rede de infraestruturas para a dinamização da atividade econômica com enfoque para os setores da agricultura, indústria, energia e turismo. Melhorar a qualidade dos serviços básicos através da expansão da rede de infraestruturas de saúde, educação e justiça, com maior enfoque para os sistemas de abastecimento de água, a construção de hospitais distritais, o acesso à habitação e aos serviços de transporte e comunicação, a promoção da construção e a expansão de infraestruturas. Arnamo diz que votou contra a proposta pelas seguintes razões. É um plano de um governo que promove a precariedade dos serviços públicos, o que coloca milhares de moçambicanos sem futuro. Votamos contra porque o plano apenas garante assistência médica e ensino de má qualidade, porque não consegue motivar os funcionários, acontecendo o mesmo com a polícia e com as crianças que estudam relento e outras em sucatas de autocarro, num tempo em que Moçambique sofre de altas temperaturas. O governo não conseguiu explicar aos moçambicanos por que valoriza e protege aqueles que roubaram dinheiro do Estado através das dívidas que criaram
para financiar as falecidas empresas Ematum, Mami e Proíndicos. O MDM também votou contra e justifica-se. Estamos convictos de estar diante de um roubo e falcatruas de mais de 150 mil milhões. Votamos contra porque sabemos que o governo que pediu 18 mil milhões, depois 30 mil milhões, não tem como agora, no final do mandato, investir 150 mil milhões. Se era para investir, teria sido quando ainda estava dentro do mandato. Votamos contra porque está à vista tratar-se de um roubo e não de nenhuma garantia ou avale de 150 mil milhões. Foi também aprovado em definitivo o orçamento do Estado para o próximo ano. O Governo já iniciou com o pagamento do empréstimo contraído junto à Exim Banking da China para a construção da ponte Maputo-Catembe e suas respectivas estradas de ligação. É mais um fardo para a mesa de Adriano Malayane. Desde 2016, a gerir a longa reestruturação das chamadas dívidas ocultas, o Ministro da Economia e Finanças tem nas mãos mais uma dívida por gerir. Trata-se do empréstimo de mais de 6,7 bilhões de meticais contraído junto do Exim Bank da China para a construção da ponte Maputo-Catembe e a estrada Catembe-Bela Vista e Ponta Douro. Sabe-se que o primeiro cupão do empréstimo vence em 2019, porém a empresa Maputo Sul, gestora desta infraestrutura, ainda não tem dinheiro para pagar aos chineses, pelo que o governo irá adiantar o valor. Não tenho informação de que com as receitas estão a gerar, não vai ser suficiente para pagar a dívida. Se não for suficiente, nós, como temos que honrar, vamos pagar e a empresa vai dever ao Estado como tem sido e nós vamos recuperar no momento em que a empresa tiver condições para o pagamento. Sobre o valor a pagar, Adriano Malayane declinou avançar com números. Neste momento não tenho assim o valor, mas por aí não tenho exatamente, não vale a pena avançar o valor, mas a primeira prestação começa a vencer em 2019. Entretanto, o relatório de execução orçamental referente ao período entre janeiro e setembro deste ano e que a STV teve acesso já aponta para o início do pagamento. Relativamente à dívida externa, o seu crescimento justifica-se pelo início de pagamento do capital em dívida a credores multilaterais, bem como do crédito da ponte Maputo-Catembe e da linha de crédito de Portugal e credores bilaterais. Lê-se no documento, refira-se que, no geral, os valores da dívida efetivamente pagos totalizam 17,9 bilhões de meticais, equivalentes a um crescimento real de 130,5% em relação a igual período do ano transato, por influência do crescimento registrado na amortização das dívidas interna e externa em 107,3% e 160,5%, respectivamente. 7 pessoas morreram e cerca de 573 famílias ficaram afetadas durante as chuvas que estão a cair desde outubro do ano no país. Os dados foram avançados hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que assegura que já tem meios de assistência nas províncias com maior risco. Época chuvosa 2018-2019, que iniciou em outubro, já está a criar prejuízos. O setor da saúde confirmou mortes em 3 províncias no centro e norte do país e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tem um registro de pessoas afetadas e casas destruídas. Óbitos confirmados pelo setor da saúde neste período nesta época chuvosa, dizer que já foram registrados 7. Sendo que 3 foram na província de Tete, 3 na província de Niassa e 1 na província de Manica. E as causas relacionadas com estes óbitos, 4 foram relacionadas com as descargas atmosféricas e 3 causadas por situações de afogamento. Cerca de 573 famílias
afetadas, isso correspondendo a cerca de 2.100 pessoas. E em termos de infraestruturas, temos o registro de 543 casas parcialmente destruídas. A informação foi avançada na manhã desta quinta-feira, à margem do 11º Conselho Consultivo do INGC, que já posicionou os materiais e bens para assistência às vítimas nas províncias que estão em maior risco. Estamos a falar das províncias de Nampula, Zambésia e Cabo Delgado, onde as previsões indicam a ocorrência de chuvas normais para acima do normal. Em relação ao cumprimento das metas previstas no plano quinquenal do Governo, o INGC diz que está a 60% do nível de execução. A Ministra do Trabalho quer mais celeridade no julgamento de casos laborais como forma de garantir a disciplina dos empregadores. Para isso, Vitória Diogo defende que a Inspeção Geral do Trabalho deve trabalhar em coordenação com os tribunais. A falta de saúde e segurança no trabalho, bem como a falta de canalização das contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social e a contratação ilegal de estrangeiros, são as maiores irregularidades que a Inspeção Geral do Trabalho tem detectado desde 2015, do total de 34.039 estabelecimentos inspecionados. E para acelerar a reparação destas irregularidades, Vitória Diogo defende uma parceria com entidades da Justiça. Devemos continuar a articular com os tribunais e com as autoridades da Justiça, por forma que os autos enviados possam ser julgados com celeridade e impor disciplina no mercado laboral. Vitória Diogo falava esta quinta-feira na abertura do 3º Conselho Consultivo da Inspeção Geral do Trabalho, onde foi lançado o primeiro guião da ação inspectiva laboral para os setores da construção civil e mineração. Para a governante, é inconcebível que o inspetor não tenha pleno conhecimento destes instrumentos. O inspetor do trabalho deve demonstrar conhecimentos sólidos, gerais e específicos no domínio laboral, para agir com equidade e poder tomar decisões ponderadas. Só estando profissionalmente seguro, pode exercer autoridade como inspetor. A ministra exigiu a disponibilização de todos os guiões da ação inspectiva na página web para garantir que as empresas tenham conhecimento destes instrumentos e ajam dentro da legalidade. Fazemos agora uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. De volta ao jornal. Mais de 700 mil crianças já foram matriculadas para frequentar a primeira classe em 2019. O número representa menos da metade da meta prevista até 31 de dezembro. 2 meses depois do arranque das matrículas da primeira classe, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que o processo está a decorrer sem sobressaltos e mostra-se confiante no alcance da meta de 1.600.000 alunos prevista até ao fim deste mês. Até aqui, a cidade de Maputo é a província que matriculou maior número de crianças, com cerca de 70% de execução, seguida de Cabo Delgado. Isso fala. Gaza, com 24,4% e Nampula, com 36,4%, são as províncias que registram níveis de execução baixos. As razões são mesmo essas de se saber que o ano letivo começa em 2019. Esta criança vai estudar em 2019. E os pais pensam que podem levar a criança nessa altura. Ainda sobre o ano letivo 2019, o porta-voz do Ministério revelou que já foram adquiridos 14.773.363 livros para o ensino primário, que custaram mais de 23 milhões de meticais. O processo de distribuição destes livros, olhando para aquilo que são as experiências que já temos, e cada ano vamos procurar melhorar e aperfeiçoar esta provisão do livro. Para o 2019, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano iniciou o processo de distribuição do livro já em novembro último.
um mês antes em relação aos anos anteriores. Isto olhando para a época chuvosa, nós preferimos garantir a presença do livro na escola antes da época chuvosa. Sobre os exames do ensino secundário, o Ministério da Educação garante que até esta sexta-feira todas as escolas terão os resultados afixados. Mais de 1000 famílias residentes na Vila Massani, na cidade da Beira, estão desde ontem à noite sem corrente elétrica, na sequência da vandalização de mais um poste de transformação de energia com envolvimento de supostos funcionários da EDM. Os moradores do bairro Vila Massani estão sem corrente elétrica desde as 20 horas desta quarta-feira. O fato está relacionado com a vandalização de um poste de transformação de energia. Foram roubados todos os cabos de alumínio que transportam a corrente de alta tensão. A vandalização deste posto de transformação pode ter sido protagonizado por funcionários da Eletricidade de Moçambique, segundo o testemunho dos moradores. Eram por volta de 20 horas da noite de quarta-feira. Apareceu um carro da EDM que a última matrícula era 417. Desceram 2 senhores e 15 minutos depois vimos que houve corte de energia. Mas no meu entender, parece que houve conexão com esses 6 senhores. Por quê? Porque na altura em que eles chegaram, eu estava na barraca de um amigo aí a conversar. Momentos depois, houve essas situações. Assim que houve essa vandalização, poderá ficar 3, 4 dias ou uma semana sem corrente elétrica. Isso vai criar grande déficit para muitas famílias. É bem possível, como em uma zona recôndita, poderemos ficar muito tempo sem corrente elétrica. Então isso em algum momento vai afetar muita gente. Sim. Agradecer a quem de direito tomasse as medidas de previdência do modo que algo aconteça dentro do tempo recorde. Está nos prejudicar muito mesmo. Em todas as festas, né? No meado de dezembro, sempre tem acontecido esse tipo de aspectos. Né? E um assunto que mesmo está nos afetar muito mesmo. Mas quem tem feito isso são os homens da ideia mesmo que têm feito isso aí. Os moradores estão ainda mais preocupados porque, quando não há energia, os malfeitores intensificam as suas ações. Quando fica escuro não pode dar volta na zona, porque ali todos estão cheios de bandidos. Uma fonte segura da empresa Eletricidade de Moçambique, que não quis ser identificada, acredita que pode haver efetivamente funcionários desta empresa envolvidos na vandalização dos postos de transformação em Sofala, tendo em conta que só um técnico especializado da EDM é que pode remover os cabos sem ser eletrocutado mortalmente. Refira-se que com este caso sobe para 31 o número de PTs vandalizados em Sofala de janeiro a esta parte, com prejuízos acima de 10 milhões de meticais. Os ataques armados já estão a causar prejuízos para o setor do turismo nas ilhas do arquipélago das Carimbas, na província de Cabo Delgado. Os operadores turísticos dizem que muitos clientes estão a desistir de passar a quadra festiva nas ilhas por receio dos ataques. Conhecidas pelas suas belas paisagens, as ilhas do arquipélago das Carimbas, na província de Cabo Delgado, têm sido um dos destinos preferidos por muitos turistas, sobretudo os estrangeiros, para a passagem da quadra festiva. Mas o cenário pode mudar este ano. O fato é que muitos turistas estão a cancelar suas reservas nas instâncias turísticas por medo dos ataques armados que têm assolado algumas zonas de Cabo Delgado. A crise no setor do turismo nas Ilhas das Carimbas adivinha-se que será mais complicada para a economia local e, sobretudo, para muitas famílias, uma vez que tem naquela atividade a sua fonte de rendimento. A partir da altura que veio aquela desinformação aqui no norte da província de Cabo Delgado, pronto, houve cancelamento e infelizmente os empreendedores ficaram todos de mãos cruzadas, não tiveram. Mas quando não há esse tipo de coisas, a partir de junho, como eu disse anteriormente, até dezembro, até a primeira quinzena de janeiro, é satisfatória. E eles ficam satisfeitos mesmo porque tem um movimento de vai e vem. E mesmo a nossa pista de aterragem, por dia podem aterrar 3 ou 4 avionetes, 2, 3, 4 helicópteros. Agora, com o negócio manchado pelos ataques, a missão dos operadores turísticos tem sido tentar convencer os turistas de que as ilhas não têm sido afetadas pelos ataques. A ver, desde o meu ponto de vista, sí que no verão, o Moanicao sí que se veu afectado por isto, ¿no? Porque houve unhas épocas que, bueno, prácticamente no mes de xuño non houve nadie,
no mês de julho tampouco houve praticamente nenhuma pessoa, no mês de agosto sí que aumentou. Eu acho que agora xa fica un pouco máis tranquilo, non? Os turistas, não, que já têm mais confiança em vir aqui. Com certeza afetou a situação da reserva. Bom, sendo uma estrutura nova, também as reservas não foram muitas, por causa que pessoas não conheciam a estrutura mesmo, mas com certeza a situação um pouco influía, né? Porque pessoas ouviram dos ataques e não se sentiram seguros a viajar para a Ilha do Ibo. Importa referir que até agora não há registro de qualquer ataque armado nas ilhas da província de Cabo Delgado. Para a presente campanha, a província de Manica vai exportar 400 toneladas de leite para a África do Sul e Europa. A cifra representa um aumento de cerca de 100%, uma vez que no ano passado foram exportadas 220 toneladas daquele produto. As liches são adquiridas pela Companhia Westphalia junto dos pequenos produtores ao nível dos distritos de Barwe, Manica, Sussundenga e Makati, que são potenciais produtores. Passam desta indústria onde é feito o respectivo processo de seleção e embalagem. Depois de processadas, as liches são colocadas nestes contentores, num dos quais onde nos encontramos, para depois seguirem com destino a Portugal e África do Sul, onde são comercializadas. A exportação duplicou, saímos, portanto, de uma cifra de 220 toneladas. O governador de Manica, que visitou o empreendimento esta quinta-feira, depois de inteirar-se do seu funcionamento, avançou alguns incentivos do governo para iniciativas empreendedoras que engrandecem a província em particular e o país no seu todo. O desafio primeiro é nós criarmos as condições para que o nosso aeródromo, neste momento que já foi feito o upgrade, já foi elevado para que ele possa receber avionetas de carga para a exportação dos nossos produtos, possa se concretizar. E este é um dos aspectos que nós vamos encorajar. Manuel Ruriz, representante da Westphalia, companhia que está a investir cerca de 90 milhões de dólares para a exportação de liches e pera abacate, aproveitou a ocasião para convidar outros investidores a apostarem na província de Manica. Alguém que diga assim, se aquele foi, se aquele apostou, se aquele plantou, se aquele produziu, se aquele está a vender, por que é que nós não podemos fazer? Não necessariamente na área da lixa, pode ser na área, sei lá, de cereais, na área de laranja, tangerinas, de várias empresas que já se aproximaram a nós para verem áreas prováveis, possíveis, para fazerem projetos de investimento também. A Westphalia é uma companhia que existe há 40 anos, em mais de 50 países, e está em Moçambique, concretamente em Manica, há 5 anos, explorando as cadeias de abacate e liches. Olhamos agora as notícias internacionais, onde o governo francês teme o pior dos coletes amarelos este sábado, mesmo depois de ter anulado definitivamente o aumento de impostos sobre o combustível. Tudo indica que a luta dos coletes amarelos já não é sobre a subida dos preços do combustível, pois mesmo o governo francês, tendo anulado definitivamente a decisão dos impostos, a manifestação parece continuar. Os coletes amarelos querem desta vez denunciar a pobreza que existe na França. De acordo com a sondagem de quarta-feira, 60% dos franceses defendia a continuação da manifestação e quase 80% considerava insuficiente as medidas do presidente Emmanuel Macron. O governo francês teme uma escalada de violência este sábado do grupo de manifestantes que nasceu nas redes sociais. Milhares de manifestantes acusam Macron de ser um presidente que favorece os ricos. E o executivo pede diálogo com coletes amarelos, cujas manifestações violentas causaram centenas de feridos e detidos. O presidente russo ameaça retomar o desenvolvimento de mísseis caso os Estados Unidos rasguem o acordo de mísseis de médio alcance. O governo norte-americano garantiu à NATO que vai mesmo abandonar o acordo. Volta a crescer a tensão entre Rússia e Estados Unidos acerca do poder nuclear que ameaça a existência do mundo. Esta quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin
assegurou ao povo russo que os Estados Unidos querem a todo custo deixar o acordo de proibição de mísseis de médio alcance que garantia a segurança global. Putin disse que a administração Trump só está à procura de um pretexto para voltar a desenvolver mísseis de médio alcance, mas se o acordo for rasgado, a Rússia será forçada a produzir armas nucleares. O secretário-geral do Estado norte-americano, Mark Pompeo, disse no encontro com seus aliados da NATO que Washington abandonaria o acordo em breve devido às manipulações de Moscovo. O governo russo nega que tenha desenvolvido qualquer míssil de médio alcance desde a Guerra Fria. Pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo espera-se uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 24. Para Seixais espera-se uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 25. Para Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Já para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 26. Para Chimoio, espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. Tete com 35 graus de máxima, 26 de mínima. Climane, 33 graus de máxima, 25 de mínima. Seguimos com a zona norte do país. Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 23. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Até já. Olhamos agora o desporto, onde os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique homenagearam na noite de ontem a equipa sénior feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo. 10 dias depois do feito inédito, as campeãs africanas, depois de vários elogios que vieram de todas as partes possíveis, foram homenageadas pelo principal patrocinador do clube. Foi um momento que juntou dirigentes, desportistas, adeptos e, claro, as homenageadas. Com a devida pompa e circunstância, ambiente a dimensão do trono africano, Mabé e suas meninas foram uma vez mais ovacionadas. Também presente no evento, o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, dirigiu-se às campeãs para juntar-se às felicitações pelo primeiro título africano. Vocês trouxeram uma grande felicidade para todos os moçambicanos. Vocês ajudam-nos a carregar a bandeira de Moçambique, além fronteiras, são grandes embaixadoras de Moçambique no desporto, na cultura e na maneira de ser. O presidente do Conselho de Administração dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Miguel Matabel, disse que o momento reflete a dimensão do reconhecimento e admiração pela conquista. Dar esta homenagem aos atletas do ferroviário no seu todo, e em particular as meninas que venceram o campeonato africano, é de fato reconhecer que a semente que nós lançamos, quando se fala de patrocínio, a semente que nós lançamos germinou tal como todos vocês podem ver. A direção do Clube Ferroviário de Maputo prefere dar todo o mérito à equipa e já pensa no futuro. Elas merecem este reconhecimento, não só do Clube Ferroviário, mas acima de tudo daquele que é o patrocinador maior. Nós estamos a pensar no futuro já faz anos, foi por isso que foi visto que ali há pessoas que hoje já não fazem parte da estrutura do ferroviário, mas que foram recordadas, porque isto é um projeto que tem barbarria branca já. A equipa sénior feminina do Ferroviário de Maputo sagrou-se campeã africana no último dia 25 de novembro, ao vencer na final o Interclube de Angola por 59-56. Por sua vez, a equipa diz que a conquista do africano foi um momento ímpar e mostra-se feliz pela homenagem. Isso era difícil, mas não esperava. Foi uma surpresa para nós todas e agradeço pela homenagem aos CFMs e ao governo e ao público em geral, porque essa festa é de todos nós, é do povo moçambicano.
sentimos um grande apoio por parte dos Caminhos de Ferro de Moçambique e é gratificante saber que, mesmo sabendo que a pressão é tanta, a equipa conseguiu alcançar aquele que era o objetivo alcançado, porque já há anos que o título fugia. Quando é um trabalho servido a pessoas de olho e conseguiram valorizar esse nosso trabalho e, acima de tudo, estão aqui hoje para reconhecer esse nosso trabalho e, acima de tudo, reconhecer o trabalho das pessoas que estiveram por detrás desse feito que aqui hoje estamos a ser homenageados. Para nós chegarmos aqui, certamente que tivemos que melhorar algumas coisas como erros que cometemos no passado e conseguimos resolver alguns desses erros, conseguimos chegar aqui. Acredito que neste momento também é o momento de nós refletirmos, ir em conta daquilo que foram alguns detalhes falhados neste momento, apesar de termos conquistado, para ver se a gente consegue manter esse título. O grande mérito vai todo para as atletas e para aqueles que são diretamente a equipe técnica delas, portanto, trabalharam bastante para que esta conquista fosse possível. Portanto, olhando para esta conquista, eu acho que pela forma como ela foi conseguida, a equipe teve todo o mérito, portanto, nesta conquista. Era um objetivo que se vinha sendo perseguido já há alguns anos, por três ocasiões a equipe esteve muito perto e não conseguiu, mas a direção, os atletas, todos os seus dirigentes não desistiram, mantiveram viva a esperança de que um dia este clube poderia ser campeão africano. Eu acho que vale mais pelo prémio que para premiar aquilo que o Ferroviário tem feito ao longo dos últimos anos. E a edição de quinta-feira do Jornal da Noite fica por aqui. Boa noite.